Sejam bem-vindos à parte número 2 da aula sobre classes, métodos e objetos da série Programação para QAs que querem automatizar seus testes. Na última aula, a gente entendeu, através de alguns exemplos práticos, talvez através de umas metáforas, como é que funcionam as classes, objetos e métodos. Mas nessa aula, a gente vai começar a literalmente colocar a mão na massa e escrever os nossos primeiros códigos para que você realmente consiga entender como é que aqueles conceitos que você viu até agora nessa série se relacionam com a codificação dos seus scripts escritos em Java. É sobre isso que a gente fala dentro dessa aula. Programação para QAs que querem automatizar testes. Parte 2 da aula sobre classes, métodos e objetos. Como eu disse antes, na aula passada a gente aprendeu sobre o conceito do que é classe, método e objeto. Mas dentro dessa aula você vai aprender literalmente como codificar uma classe, como codificar um método e também como fazer o uso de um objeto, instanciar o objeto, se você se lembra, aquele tirar, né, da classe aqui, que era só a definição técnica, um objeto que você pode utilizar e ele pode fazer coisas, ok? Show! Para que você possa estar preparado para essa aula, é necessário que você tenha seguido um tutorial que eu deixei aqui embaixo, um link na descrição do vídeo. Então você vai ter que literalmente pausar o seu vídeo agora para que você possa seguir aquele tutorial e depois você retorna aqui comigo, dá um play e continua a aula, beleza? Então esse é o momento de você fazer a pausa aí agora, seguir esse tutorial e retornar aqui comigo. Voltou? Perfeito. Agora a gente vai seguir aqui então com a criação de um projeto em Java, vai ser o seu primeiro projeto aqui, utilizando a IDE que você instalou, que é o IntelliJ, que estava ali no tutorial, beleza? E a gente vai fazer a escrita de uma classe Gaia Robô, para que você possa já ter uma noção, né, da materialização daquilo que a gente viu na aula anterior. Lembrando, hoje em dia, a gente tem um número muito grande, um montante muito grande de pessoas, QAs, que não sabem programar. Essas pessoas, elas acabam por perder oportunidades de alavancar a sua carreira. Eu vou te dar um exemplo. Segundo uma pesquisa que eu fiz há uns 2 ou 3 meses atrás, lembrando que eu estou gravando esse vídeo em dezembro do ano de 2021, né? 2, 3 meses atrás eu fiz uma pesquisa que mostrou que as empresas hoje estão procurando pessoas, QAs, que saibam programar. E olhando para as vagas que estavam abertas durante essa investigação, nessa pesquisa, eu descobri que 9 a cada 10 vagas esperam QAs, procuram QAs que saibam programar. Isso quer dizer que você, sabendo o conteúdo dessa aula, vai conseguir ter mais oportunidades de visibilidade, mais oportunidades de empregabilidade e, com isso, um alavanque na sua carreira. Por isso é extremamente importante que você esteja aqui junto comigo durante essa aula e durante, é claro, todas as outras aulas que compõem essa playlist de programação para QAs que querem automatizar seus testes, porque o objetivo final é fazer com que você consiga ter maiores oportunidades na sua carreira, como eu disse antes, um alavanque na sua carreira realmente, ok? Beleza. E eu vou mostrar aqui para você, através desse vídeo de hoje, como que você faz isso com a mão na massa, beleza? Então vamos comigo. Agora que você já tem o Java JDK instalado, que você já tem o IntelliJ instalado, você já consegue codificar aqui os seus scripts utilizando o Java. Por hora, a gente ainda está aprendendo o que são classes, métodos e objetos, certo? Mas, no decorrer dessa série, você também vai aprender a utilizar isso para, literalmente, começar a criar os seus testes automatizados, tá bom? Mas a gente está indo por partes. Essa é uma parte extremamente importante que você faça e que você siga no mão na massa para que você possa realmente absorver esse conhecimento.
Durante o tempo todo eu vou estar junto com você, te lembrando, né, daquilo que a gente foi aprendendo durante os vídeos passados. Então, se você não assistiu os últimos vídeos dessa série, você precisa assistir, beleza? Show! O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, né, na janelinha do Windows e você vai ver que aqui eu já tenho, ó, recentemente adicionado o IntelliJ. Se por acaso você não vê aqui, você pode procurar aqui para baixo, ó, vai ter essa pastinha aqui da JetBrains, que vai ter o IntelliJ aqui. Mas, se mesmo assim você não encontrar, vem aqui na janelinha de pesquisa do Windows, digita IntelliJ. Digitei errado aqui, tá? IntelliJ. E você vai ver aqui, ó, a janelinha o ícone aqui do IntelliJ para que você possa clicar. Qualquer uma dessas opções aqui vai levar você para o mesmo lugar. Se você está num Mac ou num Linux, eu considero que você já é um usuário mais avançado. Então, provavelmente você já sabe como fazer isso daqui dentro do seu sistema operacional. Siga normalmente, ok? Beleza. Se por acaso aparecer essa janelinha para você, não quero importar nenhuma configuração. Quero começar do zero esse meu IntelliJ. Se você não está vendo uma janela dessa cor aqui, não tem problema. Pode ser que você está no IntelliJ mais recente. E tudo bem. Estando nessa janela aqui, do Welcome to IntelliJ, você vai ver que você tem aqui a possibilidade de clicar aqui do lado esquerdo em Projetos. E aqui, abrir um novo ou criar um novo projeto, abrir um projeto ou pegar através de algum tipo de mecanismo de controle de versões. Eu não quero aqui nenhum desses dois aqui, eu quero criar um new project. Então vou clicar aqui. Clicando aqui ele vai abrir essa janela. E nesse momento, o que eu quero que você faça é que você escolha aqui, ó, a opção Maven, ok? A gente vai aprender aqui um pouco mais sobre isso no futuro. Nesse momento, eu não quero que você se preocupe com coisas que ainda não fazem parte da necessidade do seu dia a dia, tá bom? Nesse momento, a gente está bem lá no começo do Java. Então, clicar aqui em Maven já vai ser o suficiente, tá bom? Clica aqui em Maven. O Maven, basicamente, é quem vai permitir que depois, no futuro, você use coisas como o Julio Driver, por exemplo, que é uma biblioteca que já está disponível para você fazer download. É o Maven que faz download daquilo. Lembrando, né, o Julio Driver era apenas como eu dizer assim, um exemplo, né? O Julio Driver ele não existe na vida real. Quem existe, na verdade, é o Selenium WebDriver. É uma biblioteca que vai estar disponível para que você possa fazer download dentro do seu projeto. Estou criando um novo projeto e através de um novo projeto com Maven eu posso fazer download dessas bibliotecas que vão me ajudar no meu dia a dia. Por exemplo, o Selenium WebDriver, beleza? Por isso que a gente vai de Maven. É importante que você olhe aqui, ó, no Project SDK. Esse carinha aqui mostra que você já tem o Java JDK dentro do seu computador. Se por acaso aqui não está aparecendo a versão do Java que você instalou, lembrando, tá? Lá no tutorial eu deixei até essa mensagem. Se por acaso você pegou um Java JDK com uma versão diferente, não tem o menor problema. A única coisa é que aqui no meu está 17, no seu pode estar outra coisa, pode estar 18, por exemplo. Pode estar 17.0.2, não importa. Tem que estar aqui. Não está aqui, o que eu faço? Clico aqui nessa flechinha. E aqui eu vou em ADD-JDK. E aqui eu navego para o caminho onde é que eu instalei o Java, tá vendo? Estou navegando aqui para C, Program Files, Java. E aqui, ó, por exemplo, tá vendo aqui, ó, JDK? Eu clicaria aqui em JDK, clicaria aqui em bin, né? E daí clicaria OK. E ao clicar OK, apareceria aqui para mim essa versão, né? Que é a versão que eu instalei. Beleza? Show de bola. Vou clicar aqui então em Next. E aqui eu vou dar um nome para esse projeto. O nome desse projeto aqui vai ser Projeto Tia Gaia. Projeto Tia Gaia, beleza? Você vai ver que eu coloquei aqui no formato Camel Case. Isso daqui é o comum quando você está criando um projeto. Lembra do Camel Case que eu já comentei com vocês? Primeira letra da primeira palavra minúscula, primeira letra das palavras secundárias em maiúsculo, né? Então o P do projeto é minúsculo,
T do tia Gaia e o G do Gaia, o T do tia e o G do Gaia são maiúsculos, beleza? Fiz isso, vou clicar em Finish. Júlio, eu tô tendo um problema aqui. Porque no meu eu não cliquei em Finish, eu cliquei em Next, cliquei em Next, cliquei em Next. Por que isso está acontecendo? Porque talvez você está usando uma versão do IntelliJ diferente da minha. Se você tem uma outra versão do IntelliJ, você precisa seguir o tutorial como se procurando as similaridades. Se você avança e tem uma outra tela que é pedido que você digite o nome do projeto TH é o nome do projeto. Se por acaso surgiu alguma outra tela que tem algumas opções para você escolher, você não conhece, tenta lê-las. Se você leu e não entendeu, dá Next. Entendeu? Então é mais ou menos nessa linha. Se por acaso você está tentando clicar em Next e tem alguma coisa te bloqueando, você não sabe, vem aqui e deixa nos comentários que eu ou algum dos seguidores, das pessoas que assistem aqui também essa playlist vai poder te ajudar, ok? Cheguei aqui, a primeira coisa que eu vejo é a tela do IntelliJ. Na tela do IntelliJ tem várias janelinhas aqui. Tem essa primeira janela, que é o Code with Me, tá vendo? Ele está convidando você a codificar junto com outras pessoas, né? Convide outras pessoas para codar com você na mesma IDE. Você não quer isso, eu vou clicar só agora. Isso daqui significa entendi a mensagem, ok? Aqui ele fala, ó, dica do dia. Essa dica do dia vai aparecer todas as vezes que você abrir aqui o IntelliJ. A não ser que você venha aqui e clique em não me mostra essas dicas e clique aqui então em Close, ok? Se por acaso essas janelas não aparecer para você, não tem problema nenhum, elas são só janelas informativas. Quando a gente abre aqui o IntelliJ, do lado esquerdo a gente tem a estrutura do IntelliJ, do lado direito a gente tem o arquivo que está aberto. Olha só. Ele está falando, tem um arquivo aberto agora, que é um arquivo chamado pom.xml. O que é esse pom.xml aqui? Esse pom.xml basicamente é um arquivo onde você vai colocar informações sobre o Maven. A gente falou que a gente não vai entrar em detalhes no Maven, mas uma coisa que pode te ajudar você a identificar para que esse carinha aqui serve, como eu disse antes, é que aqui dentro desse arquivo você vai colocar quais são as bibliotecas que você vai querer usar dentro do seu projeto. Então, no decorrer dos vídeos, a gente vai aprender que eu posso listar aqui, por exemplo, o WebDriver, para que eu possa ter a possibilidade de aqui dentro desse meu projeto interagir com a aplicação web. Por quê? Porque eu vou baixar aquele nosso amigo lá, o WebDriver, que é, né, equivalente à nossa metáfora, lá, o nosso exemplo do Júlio Driver, que é capaz de ir lá abrir o browser e sair navegando nele. Beleza? Show de bola. Por hora a gente vai usar isso? Não. Por quê? Porque a gente quer partir de um princípio inicial, que é o princípio da criação da classe, da criação do método e do uso do objeto. Beleza? Então a gente não vai mexer com isso daqui agora. Se eu não quero mexer com isso agora, o que eu faço, Júlio? Você vem aqui, ó, e clica no fechar. Tá vendo aqui um fechar? Júlio, e se eu quisesse mexer com o POM agora? O que eu faria? Eu viria aqui, ó, e daria 2 cliques nesse arquivinho pom.xml que está do lado esquerdo. Tá vendo que eu cliquei 2 vezes? Ele abre aqui de novo, ó. Fechei, ele fecha. Então tudo que você abre do lado esquerdo, ele abre para você do lado direito, ele exibe do lado direito, tá? Então, é isso daqui que acontece. Do lado direito é uma janelinha que vai sempre abrir para você as coisas que você tem, né, aberto naquele determinado arquivo. Excelente. O que a gente vai ver aqui agora? A gente vai ver que dentro do projeto Tia Gaia, que está naquele endereço que você escolheu, nós temos 2 pastas. IDEA, SRC, né, que são as 2 pastas. Nós temos também o arquivo POM e temos o arquivo projeto Tia Gaia IML. Esse projeto Tia Gaia IML e essa pastinha IDEA são um arquivo e uma pasta que são criadas para a gestão do seu projeto pelo IntelliJ. A gente nunca vai precisar abrir esses 2 carinhas. A gente sempre vai ignorá-los na real. Beleza? Agora, dentro do SRC, se você abrir aqui, você vai ver que tem main e test. Se você abrir aqui main,
e abrir aqui teste, você vai ver que dentro do main tem Java e Resources, dentro de teste tem Java. A pasta Java do main é onde você coloca, é onde você codifica o seu programa. Pensa assim: eu quero criar um software em Java. Tudo que eu for construir em Java vai estar aqui dentro. Tudo que for tipo de arquivos ou outras informações que eu preciso utilizar no meu programa, eu vou colocar dentro de Resources. Então aqui dentro de Resources a gente vai ter um arquivinho de texto que vai ter lá o meu usuário e minha senha, por exemplo. E esse arquivinho vai ser consumido por todo o código Java que eu construir aqui dentro. Tá? Então Resources são recursos adicionais que você quer utilizar. Então aqui fica a programação, aqui fica os arquivos adicionais. E o que é essa pasta teste? A pasta teste é onde fica todos os testes que você quer criar para o software que você vai desenvolver aqui, dentro do main. Ok? Então você vai ver que quando você cria um projeto aqui do Java pelo IntelliJ, ele já pensa que o programador ou a programadora vai criar um software todo aqui dentro e aqui vai criar os testes para esse software. Percebe que hoje em dia a programação já está muito relacionada também ao teste. Ou seja, se eu vou criar um software, eu tenho que testar esse software. Certo? Se eu vou criar um software, eu tenho que testar esse software. Logo, no main eu crio o software, no teste eu crio os testes que vão testar esse software. Ok? Agora, essa nossa playlist aqui é uma playlist do quê? De programação para QAs que querem automatizar seus testes. Nós iremos trabalhar diretamente dentro da pasta test. Por quê? Porque a gente está aqui nesse projeto levando em consideração que alguém está construindo o software aqui no main e que aqui a gente está construindo os testes para o software que está construindo no main, tá? Então eu vou pedir para que você sempre olhe para essa pastinha main aqui, imagina assim, ali é onde, sempre imagina que tem aqui um desenvolvedor e uma desenvolvedora do seu lado. Então tá aqui um desenvolvedor, tá aqui uma desenvolvedora. Eles estão aqui junto com você e eles estão lá codificando o software. Onde eles estão salvando? Estão salvando dentro da main. E você que está criando os testes, está salvando onde? Está salvando dentro do teste. Entendeu a ideia? Tá? Eu quero sempre que você tenha essa ideia, para que você sempre, quando bater o olho na main, você fala, ali dentro está o software que meus amigos estão desenvolvendo. E aqui dentro é onde você vai estar desenvolvendo os seus testes. Ok? Então, nesse momento, o que a gente vai criar aqui vai ser tudo salvo dentro dessa pastinha Java aqui, que é essa pastinha verdinha. Tá bom? Eu vou clicar com o botão direito aqui, e na opção New, você vai perceber que eu tenho Java Class, Kotlin Class, File, Scratch, Package, tem um monte de coisa aqui que pode ser criado dentro dessa pastinha Java. Vou clicar aqui com o botão direito de novo, New. Então posso criar uma Java Class, posso criar esse monte de outras coisas aqui. O que eu quero criar primeiro, tá? Dentro dessa pastinha verde Java, a gente cria um negócio chamado Package. Package é um pacote. Um pacote é como se fosse um diretório. A questão aqui é que esse diretório é um diretório de coisas similares. Coisas que são muito parecidas. Ok? Coisas que são muito, mas muito parecidas. Então aqui dentro a gente vai acabar colocando coisas que são similares. Dentro da programação em Java, você vai perceber que a gente acaba por ter vários pacotes. Por quê? Porque a gente quer criar um software que ele é modularizado. Aqui no caso, criar uma suíte de testes, ou seja, um grupo de testes automatizados, que seja modularizado também. Cada coisinha, cada tipo de funcionalidade que a gente construir vai estar dentro de um pacotinho diferente. Ok? Nesse momento aqui, você pode pensar nos pacotes como sendo o que define a classificação do objeto, das classes que a gente vai criar. Ok? Eu vou te dar um exemplo. Se você quer criar uma classe Gaia Robô, por exemplo, quer dizer que você vai ter outros robôs. Por exemplo, o Gaia Robô faz
o login e o lançamento da nota fiscal. Mas se porventura eu vier a criar algum tipo de, sei lá, Júlio Robô, que faz outras ações, eu vou então colocar ambos no mesmo package, no mesmo pacote. Por quê? Porque eles têm as mesmas características. Eles são abstrações de seres humanos que são capazes de realizar algumas ações, por isso tem que estar dentro do mesmo pacote. Agora, por exemplo, se eu for criar um outro tipo de classe, por exemplo, uma classe que simplesmente serve para armazenar informações. Então, ela armazena informações, ela não vai lá e executa ações, entendeu? Ela tem uma perspectiva diferente do que é o robô, né, em si. Ela serve para guardar dados apenas. Então, ela vai estar em um outro pacote, entende? Então, cada pacote serve para armazenar um grupo de informações, um grupo de classes que são semelhantes. Entendeu aqui a ideia? Então, por hora, e depois você vai ver que a gente vai refatorando aqui esse nosso projeto e o nosso código. Refatorando é melhorando ele, alterando ele, buscando melhorá-lo. Inicialmente, a gente vai chamar esse nosso pacote aqui de robôs, ok? E aqui nesse nosso robôs, tá vendo aqui, ó, robôs? Eu vou clicar com o botão direito e vou escolher a opção New Java Class. E aqui dentro eu vou criar a classe Gaia Robô. Tá vendo? Vou voltar aqui para você ver. Ó. Botão direito em robôs, New Java Class, e aqui eu vou chamar de Gaia Robô. Esse vai ser o nome da minha classe. É a classe que eu estou definindo. A classe Gaia Robô, veja, o nome dela começa com G maiúsculo e com R maiúsculo. Então, Gaia com G maiúsculo, Robô com R maiúsculo. Por que isso? Por causa daquilo que a gente já falou antes. Pascal Case, nesse caso aqui de nomes de classe, certo? Todas as palavras começam com a primeira letra maiúscula. Então, todas as vezes que você cria uma classe, tem que ter essa forma de escrita. Tá vendo aqui que é uma classe, tá vendo? Class. Eu poderia fazer com que essa Gaia Robô fosse uma interface, ou um record, ou um enum, ou uma anotação, mas é uma classe. Então, eu fiz isso daqui, dou um Enter. E ao dar Enter, você vai perceber que a gente criou aqui já, ó. Dentro da classe robôs, tem a Gaia Robô, e a Gaia Robô é esse documentinho aqui, ó, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês? Se eu fecho aqui, eu posso abrir de novo, ó, tá vendo? E eu sei que deve estar pequeno aqui para alguns de vocês, então deixa eu fazer aqui uma coisa. Acho que o Magnifier não vai ser o melhor dos mundos. Eu vou vir aqui em File, Settings. E aqui eu vou colocar Font. Vou vir aqui em Font. E vou aqui, ó, aumentar a letra. Deixa eu colocar a letra tamanho 22, talvez. Provavelmente agora ficou melhor para alguns de vocês, né? Então tá aqui. Só voltando, né, um resumo rápido do que a gente já fez até agora. A gente veio aqui em Java, robôs, e criou Gaia Robô, ok? Gaia Robô aqui, então, é a nossa classe Gaia Robô, que é basicamente o que a gente está definindo aqui como sendo as ações que a nossa tia Gaia, que a tia Gaia do Jonas vai fazer. Tá vendo essa primeira linha aqui? Package robôs. Por que ela surgiu aqui? Porque essa daqui é uma classe que faz parte do pacote robôs. Por isso surgiu essa linha de código aqui, ó. Package significa essa classe aqui faz parte de um pacote. Espaço. Qual é esse pacote? O pacote robôs. Tá vendo aqui? Se o pacote aqui fosse outro, fosse, sei lá, armazenadores de dados, por exemplo, aqui seria package espaço armazenadores de dados. Perceba que o comando package ele tem um ponto e vírgula no final. Por quê? Porque aqui o ponto e vírgula significa finalizei o comando. Então, esse comando inteiro aqui serve para dizer que essa classe pertence ao pacote robôs. Júlio, eu percebi que esse texto aqui não foi você que colocou, veio automático. Exato. Por quê? Porque a IDE, IntelliJ IDEA, traz para a gente alguns mecanismos de produtividade. Um deles é, Júlio, dado que você criou uma classe aqui embaixo, um arquivo de classe aqui embaixo,
dentro do robôs, eu já percebi que essa classe faz parte do package robôs. Mas, ó, se você achar que eu estou errado, pode mudar, tá, Júlio? É isso que ele fala aqui para mim. Outra coisa que ele fala, eu não vou mudar, óbvio, porque ele acertou em cheio, né? É do package robôs. Aqui, ele pulou uma linha, tá vendo? E aí talvez você pense assim, Júlio, por que ele pulou essa linha? Ele pulou essa linha por fator de organização apenas. Poderia ser tudo junto assim? Poderia. Só que ia ficar muito coladinho. Né? E você vai perceber que em programação a gente sempre procura dar alguns espaços em lugares muito estratégicos para que a gente possa então ter uma leitura melhor das coisas. Beleza? Então isso aqui é mais uma leitura das coisas. Eu sei que aqui package é algo que é diferente desse próximo comando que a gente já vai estudar. Beleza? Mas são coisas distintas. Legal. Agora, olha só. Aqui, quando a gente vê esse comando aqui, ó, public class Gaia robô, é um comando que é extremamente similar àquilo que a gente viu antes na nossa aula passada. Na nossa aula passada eu escrevi assim, eu vou apagar aqui rapidamente só para que você se lembre. Você vai ver que está bem perto. Eu escrevi assim, classe Gaia robô, em português, não é? Mas em Java, como você pode ver aqui, ficou tudo vermelho, não é um comando válido, classe Gaia robô. Na verdade, em Java, quando você quer escrever a mesma coisa, você tem que escrever aqui, ó, public, espaço class, espaço Gaia robô, abre chave, fecha chave. Legal, né? Júlio, o que significa public? Public é um negócio que em Java a gente chama de modificador. Você precisa saber disso agora? Não. Sabe por quê? Porque isso daqui é algo que você só vai aprender de verdade quando a gente tiver mais de uma classe, mais de um pacote. Agora a gente só tem uma classe e só um pacote, então não tem por que te ensinar isso agora. Você não vai conseguir pegar agora. Então, se acalma. Tem alguns comandos que eu vou te ensinar aqui que eu quero que você simplesmente ignore por enquanto. Para que depois você aprenda melhor, entendeu? Para que a didática fique melhor. Então, public é um deles. Não te ajuda muito, ok? Para ajudar você a conseguir alavancar sua carreira, eu preciso te mostrar, na verdade, as coisas que te ajudem a memorizar na hora, a entender na hora. Então tem algumas coisas que você vai ter que aprender na hora certa, tá? E tá tudo bem. A única coisa que você não pode esquecer é que eles existem, ó. Existe esse carinha aqui, public, que está antes do class. O que é class? Puxa, isso é fácil. Class é classe. O que você está dizendo aqui é o seguinte: eu quero criar uma... Tá? Esses dois aqui. Esses dois juntos está dizendo assim. Eu quero criar uma classe. É um comando. Você vê até que ele está laranjinha. Quero criar uma classe. Qual é o nome dessa classe? O nome dessa classe vem depois de um espaço. Entende aqui? Isso daqui é uma forma de escrita. Você não pode mudá-la. Você não pode vir aqui e falar assim, ah não, quero tirar a classe daqui. Colocar aqui atrás, aqui, ó. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque o jeito de escrita do Java importa. Até aqui, ó, as letras, se elas são maiúsculas ou minúsculas, importa. Entende? Por exemplo, package não pode ser com P maiúsculo. Package tem que ser com P minúsculo, senão não vai funcionar como um package. Senão você não está mostrando aqui que robôs é o nome do package no qual isso daqui faz parte. E você vai ver que alguns dos comandos, a maioria dos comandos em Java, eles são escritos da seguinte forma: comando, espaço, nome daquilo que você tá criando. Então tem um package. Qual é o nome do package? Espaço, coloco o nome do package. Entende? Então é assim. Ó. Package é o comando. Dou um espacinho para dizer que eu estou separando o comando do nome. Nome. Ó, comando, criar uma classe. Qual é o nome da classe? Espaço, tá aqui o nome da classe. E aí aqui, ó, você vai lembrando, né? O nome da classe em Java tem que ser Pascal Case. Então, G maiúsculo, R maiúsculo. Aí eu tenho outro espaço aqui que eu falo o que tem dentro da classe. Tem isso também, né? Tudo que tá aqui, ó, por exemplo, vou escrever aqui, ó, blá blá, por exemplo. Blá blá tá fora da classe.
Ele até considera como errado aqui escrever blá blá e até considera como errado escrever blá blá, né, fora da classe. O que é dentro da classe e o que é fora da classe? Dentro da classe, o que está aqui, ó, entre o abrir e o fechar da chave que vem posterior ao nome da classe. É isso. Abre chave, fecha chave. O que está entre o abre chave e o fecha chave é pertencente a essa classe. Está dentro da classe. O que está fora do fecha-chave está fora da classe. Olha só outra coisa interessante, ó. Vou voltar aqui para você ver. Cliquei aqui dentro da classe, porque eu estou, né, dentro do abrir-chave, e dei um Enter. Olha só o que o IntelliJ fez para mim. Ele me colocou para escrever aqui, ó, e deu todo esse espaço antes. Você lembra que qual é o nome desse espaço aqui, que eu falei para vocês em uma das aulas anteriores? Indentação. O que é a indentação? É um recurso para ajudar você a conseguir criar um script que tem uma legibilidade melhor. Olha só que lindo isso. Ele dá um espacinho para que seja mais fácil de você entender o que está acontecendo, né? O que está ou não está dentro da classe. Tudo que está com espacinho à frente está dentro do escopo. Tá vendo aqui, ó? Júlio, então quer dizer que eu poderia escrever blá blá aqui. Vai dar erro, porque blá blá não é um comando reconhecido. Ou poderia escrever blá blá aqui. É isso? Não é isso. Poderia escrever blá blá aqui ou blá blá aqui. Agora, olha só. Se o blá blá está colado na parede aqui, ó, fica difícil de você entender que está dentro do abre e fecha chaves. A única coisa que te faz entender que esse blá blá aqui está dentro é que você ainda não viu o fechamento da chave. Agora, quando o blá blá está aqui, ó, um pouquinho mais para a direita, fica mais fácil de você entender que esse blá blá aqui, está dentro dessa classe Gaia Robô. Entendeu a ideia? Então, sempre que você tiver uma abertura de chave, tudo que está embaixo fica um pouquinho à direita. Se por acaso aqui eu escrever, por exemplo, blé blé e abrir uma chave, você já sabe que essa abertura da chave aqui vai ter que fazer com que as coisas que eu escrever dentro de blé blé fiquem um pouquinho para a direita. Então não é só aquele momento inicial, mas também um outro ainda. Por quê? Porque eu abri uma segunda chave. Tá vendo? Então se eu escrever aqui bli bli, tá aqui dentro. Se eu escrever aqui, ó, outra coisa, blô blô, e colocar uma outra chave, você já sabe, vai ter que ficar um pouquinho mais à direita. Então tudo que está embaixo, né, do abre-chave, fica um pouquinho à direita. Por que fica um pouquinho à direita? Fica um pouquinho à direita, por quê? Porque a gente quer mostrar para as pessoas que existe aqui um escopo aberto e tudo que está dentro desse escopo aberto fica um pouquinho para a direita. A gente vai entender isso na prática, mas por hora, veja que eu vou começar a escrever coisas aqui dentro que estão à direita, ok? Então, public class significa crie uma classe, espaço, coloca o nome da classe. Package significa defina que essa classe faz parte de um pacote. Qual? Dá um espaço, pacote. Isso é escrito em Java. A Gaia Robô, você vai se lembrar que ela tinha que fazer duas coisas. Você lembra disso? Ela tinha que ser capaz de fazer login e ela tinha que ser capaz de lançar nota. E eu falei para vocês na aula passada que existe em Java, né, um conceito que é o conceito de métodos. Porque a classe em si, né, é a definição de um possível objeto que venha a existir dentro do software, dentro do universo desse software aqui. Beleza? Então esse daqui é a Gaia Robô. Só que nesse momento a Gaia Robô só é um robô, mas ela não faz ação nenhuma. Nesse momento que a gente tem aqui, ó, da nossa programação, a gente só tem a Gaia Robô. Ela ainda não consegue fazer nada. O fazer algo vem através de um método. Então, a gente vai vir aqui e vai criar um método. O que é criar um método? É dar
a Gaia Robô a possibilidade de fazer alguma coisa. É falar para ela, Gaia, agora você pode fazer algo. O que a gente quer que ela faça? A gente quer que ela seja capaz de fazer login. Então, como é que eu defino isso dentro da especificação técnica da Gaia Robô? Lembre-se que a classe é a especificação técnica. Como é que eu faço isso? Eu faço isso assim. Novamente, eu vou digitar public. Já falei que é um modificador, você ainda não precisa saber o porquê que ele precisa estar aqui. Você só precisa saber que ele, da mesma forma que public class só funciona se tiver public class, o método também só funciona se tiver um public antes, tá bom? Depois a gente vai ver que pode ser public, pode ser private, pode ser protected, mas isso não importa agora. Mas lembre-se, tem que ter public antes. Public. Esse public tem que vir seguido de void. Júlio, por que void? Void é outra coisa que você ainda não precisa saber nesse momento, tá bom? Pense o seguinte, public void vai nos ajudar aqui, nesse momento, enquanto você ainda está aprendendo, a entender que isso daqui é a definição da criação de um método. Beleza? Public void. Ok? Aí eu vou dar um espacinho, e esse espacinho vai me dar a possibilidade de dizer qual é o nome do método. Agora tem algo que você precisa saber. O nome do método tem que começar com camel case, ou tem que ser escrito em camel case, ou seja, todas as palavras que existem, a primeira começa com minúsculo e as demais começam com maiúsculo, tá bom? E tem que ter um nome que é aqui, um nome que vai nos ajudar a entender que é algo que a Gaia precisa realizar. Então é como se fosse aqui um verbo, né? Então esse daqui vai ser fazer login. Então, o que eu quis dizer aqui? Eu quis dizer que eu estou especificando as definições, as especificações técnicas da Gaia Robô. E eu estou dizendo que a Gaia Robô pode fazer login. Beleza? É isso que a gente está falando aqui. Júlio, quer dizer então que public class, que nesse momento do conhecimento que eu tenho agora, public class é um comando que serve para que eu defina qual é uma classe. E a classe é Gaia Robô, é isso? É isso. Júlio, quer dizer então que quando eu quero definir o que a Gaia Robô pode fazer, eu digito public void, dou um espaço e coloco o que ela pode fazer. É isso? É isso. É só isso? Não. Você tem ainda que colocar assim, parênteses, espaço chave e dar um enter. Beleza? Esse daqui é o comando todo do método. Public void, espaço, o nome do método, abre e fecha parênteses, dá um espacinho, coloca a chave e coloca a fecha chave aqui. Isso daqui é um método. Júlio, e se eu quiser então falar que a Gaia Robô também pode lançar nota? Vai ser assim, ó. Public void, espaço, lançar nota. Abre e fecha parênteses, espaço, chave, enter. Perceba, existem padrões. Então, por mais que você tenha que decorar como é que você define um método, por exemplo, se você quer decorar como você define uma classe, você tem que decorar que public espaço class espaço o nome da classe, abre chave, é a forma que você cria a classe. Public espaço void espaço o nome do método, parênteses, espaço, tem que ter essas coisinhas, sabe? Espaço, abre chave, fecha chave, é como você define um método. Você tem que decorar isso. Entretanto, uma vez que você decorou como cria uma classe, como cria um método, o próximo método já fica mais fácil de você decorar, de você entender aqui como que escreve. Por quê? Porque o que mudou aqui, basicamente, foi o nome do método. Eu quero criar uma outra possibilidade aqui, uma outra capacidade, uma outra habilidade para a Gaia Robô. Eu quero que a Gaia Robô seja capaz aqui de, sei lá, relembrar senha. Relembrar senha. Então, o que eu faço? Public void relembrar senha. Entendeu? Métodos são habilidades, são capacidades que você dá à sua classe. Beleza? Por enquanto a gente está falando aqui de classes e métodos, só disso. Já já a gente vai falar de objetos. Objetos é quando você realmente faz o login, quando você realmente lança a nota, quando você realmente relembra a senha. Entendeu? Mas por hora, a Gaia Robô existe
e ela pode fazer 3 coisas. Júlio, o que mais que a Gaia Robô pode fazer? Cara, não sei, você vai descobrir com o tempo. Mas certo é que se você descobrir, você vai dar um novo Enter aqui e vai colocar uma nova Gaia Robô. Júlio, tô percebendo que você colocou espaços entre os métodos. É isso, para ficar mais fácil de ler. Júlio, quantos métodos eu posso ter dentro de uma classe? Quantos você quiser. Quantos eu deveria ter? Aí já é diferente. Por quê? Porque vai chegar um momento aqui que você vai perceber que talvez, né, a Gaia Robô seja um objeto, seja um objeto grande demais. Tipo, nossa, a Gaia Robô faz muita coisa. Então você pode começar a dividi-la, a fracioná-la. E fazer com que crie-se outras, né, talvez outros pedaços da Gaia Robô, entendeu? Que tem alguns métodos que ela faz, né, ou outras partes dela. Por quê? Porque a gente tem um conceito dentro de programação que se você tem uma classe que ela é muito grande, né, tem um número muito grande de linhas, você vai ver aqui, ó, por enquanto aqui a gente já tem um número de 16 linhas. E a gente nem começou a escrever direito ainda. Então se você tiver muitas linhas, fica muito difícil de ler. Entende? É bem similar ao que você tem como um livro. Se você tem um livro que ele tem, né, um artigo que tem muitas linhas, é difícil de você ler. Aqui também vai ser difícil, né? Então você precisa cuidar, né, dessa perspectiva também, ok? Show de bola. Vamos seguir aqui então. A Gaia pode fazer login, a Gaia pode lançar nota. Vamos apagar esse relembrar senha, porque foi só um exemplo, né? Toma cuidado aí quando você for apagar, lembra que tem que ter aqui, ó, o abrir e o fechar. O IntelliJ até te mostra, quando você clica no final, ele te mostra onde que foi aberto, ó. Tá vendo que legal? Tá? Ó, cliquei aqui, ele mostra onde foi aberto. Você sempre tem que ter o abrir e o fechar das coisas. Tem gente que esquece aqui, ó, o fechar, e aí vem aqui no vídeo, coloca um comentário dizendo: "Ah, tá errado. Olha só, tá vermelho aqui, ó. Ah, tá vermelho aqui, mas tá vermelho por quê? Porque a pessoa esqueceu de fechar aqui, ó, o método. Tá vendo? E o Java o IntelliJ não te mostra aqui com detalhes o que foi que você errou. Então você tem que ficar muito atento aqui, né? Letras maiúsculas ou minúsculas, sabe? Essas coisas são muito importantes aqui. Espaços, qualquer coisinha que você tiver aqui, sabe? Pode fazer com que o seu código fique vermelho e deixe de funcionar, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui para a gente finalizar o dia de hoje é o seguinte, ó. Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui, vou dar um tab, tá? É com tab, tá? Que você faz isso daqui. Tab no seu teclado aí. Pressiona tab, ó. Ele vai andar um monte de casa. Se você pressionar espaço, ele anda só uma, tá vendo? Quero que você pressione tab aqui, para que ele, né? Vou voltar aqui para você ver, ó. Tô aqui, tab. Se você simplesmente dá um backspace e um enter, ele já cai certinho aqui, tá? Vou te mostrar de novo, ó. Clicou aqui, ó, não é antes, tá? Depois do abre-chave, deu um enter, ele já cai certinho aqui no lugar esperado. O que a gente vai colocar aqui no decorrer das próximas aulas? A gente vai colocar realmente a Gaia Robô fazendo uso do WebDriver, para que a Gaia Robô seja capaz de abrir o browser, de digitar o login, etc. Entendeu? A gente vai aprender literalmente isso, tá? A gente vai aprender como é que faz isso para que você realmente possa entender o que a Gaia pode ou não pode fazer se ela tiver as bibliotecas corretas dentro do projeto, como por exemplo o WebDriver, entendeu? Tá? Então, aqui o que a gente vai fazer? Por hora, a gente vai apenas falar para a Gaia, para ela apresentar uma mensagem na tela. Vai ser só isso hoje, tá bom? Então, o que eu faço aqui? Dentro do Java, a gente tem uma série de comandos. E tem um comando que ele basicamente imprime uma mensagem no console, ok? O que é o console? O console é esse carinha aqui, ó. Vem aqui embaixo, aqui, ó. Em build, tá vendo? Vem aqui embaixo em build. Aqui em build vai ter do lado esquerdo aqui as tarefas que vão ser executadas. E aqui do lado direito vai ter, ó, essa telinha pretinha aqui que é o console. O console é qualquer tipo de texto que você quiser que o seu código imprima aqui, ou seja, escreva aqui, ele vai escrever.
Então, o que a gente vai fazer aqui para que a Gaia Robô possa escrever algo nesse console? A gente vai digitar aqui, ó, esse comando, system.out.println. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O que esse comando aqui faz? Esse comando escreve um textinho no console, tá bom? Júlio, eu preciso decorar isso daqui, system.out.println? Sim, você precisa. Toda vez que você quiser escrever algo na tela, vai ser através desse comando aqui. Júlio, tem um jeito mais fácil de eu decorar esse comando? Tem. Você vai escrever assim, ó. Salt. Escreveu o Salt no IntelliJ, dá Enter. Ele traz para você. Por quê? Porque é um comando muito utilizado. Beleza? Então, ou você escreve system com S maiúsculo, ponto .out com O minúsculo, ponto .println, tudo minúsculo, parênteses aqui, ou você digita salt. Você pode fazer o mesmo aqui embaixo, ó. Vou fazer, ó. Salt. Aqui dentro do parênteses do println, você vai colocar aspas duplas. Tá vendo? Ó? Aspas duplas. Cuidado! Não é para você colocar aspas duplas dentro do lançar nota e nem dentro do fazer login. É para você colocar aspas duplas dentro do println aqui. Então aqui você vai escrever: vou fazer login. Exclamação, por exemplo. Beleza? Essa aqui, ó, lembra lá que eu expliquei para vocês que variáveis do tipo texto, em Java chamadas de string, podem ter um texto alfanumérico e são determinadas por aspas duplas. Vou fazer login. Aqui no println, olha lá, ó. Vou lançar. Eu estou com um probleminha aqui no meu teclado, vou colocar lancar. Vou lancar uma nota. Beleza? Então, olha só. A gente está dizendo que a Gaia Robô, né, só um resumo aqui, a gente está dizendo que a Gaia Robô é uma classe e que ela tem dois métodos. Um método chama fazer login, o outro chama lançar nota. E o método fazer login, ele escreve no console, vou fazer login. E o método lançar nota escreve no console, vou lançar nota. É isso aqui que a gente está vendo. Beleza? Isso daqui então quer dizer que essas daqui são as duas habilidades que a Gaia tem. Ok? Duas habilidades que ela tem. Beleza. Então agora o que a gente tem aqui é um projeto em Java que nós criamos com o auxílio do Maven, ok? Que é para a gente uma ferramenta que vai nos ajudar depois, posteriormente, a fazer download do nosso WebDriver, por exemplo, e dá para a Gaia Robô literalmente a possibilidade de abrir um browser e de interagir com ele, mas que agora, nesse momento, ela não tem ainda, certo? A gente aprendeu que dentro do nosso projeto, nós temos aqui em SRC duas pastinhas aqui, que é a main e a test, e que a main, basicamente, é aqui a pastinha que vai ter aqui os nossos desenvolvedores do nosso time trabalhando para criar o software. E aqui a gente vai ter a pastinha test, que é onde a gente cria os nossos testes automatizados. A gente aprendeu que dentro de Java a gente coloca pacotes. E a gente entendeu que um pacote basicamente serve para armazenar classes que fazem parte da mesma categoria. Aqui no caso, as classes que são do tipo robô vão fazer parte do nosso pacote robôs, ok? Aqui dentro do nosso pacote robôs, a gente tem uma classe chamada Gaia Robô, que a gente criou clicando com o botão direito em robôs, em New Java Class. A gente aprendeu que a classe Gaia Robô começa com G maiúsculo, que é Pascal Case, que é aqui uma recomendação quando você está codificando em Java. No documento Gaia Robô, que a gente aprendeu que aqui no IntelliJ, ao clicar duas vezes ele abre do lado direito, nós vimos que o comando package serve para definir a qual package pertence a essa classe. Nesse caso aqui, o package robôs, que é esse daqui. A gente aprendeu que para criar uma classe, nós temos que digitar public class. E depois disso, dar um espacinho e escrever o nome da classe.
que é seguida de um abre-chave. A gente aprendeu que tudo que compõe a classe vai estar dentro do abre e fecha-chave. A gente também aprendeu a criar métodos, que são as habilidades que aquela classe vai ter. Aqui no caso, nós aprendemos que podemos criar um método digitando public void e dando um espacinho com o nome do método. E que após o nome do método, nós temos que colocar parênteses. A gente ainda não sabe por que é public, por que é void, a gente não sabe por que é o parênteses, mas a gente vai descobrir isso no futuro, porque para o momento atual você não precisa conhecer sobre isso. A gente descobriu que o método ele tem o abre-chave e fecha-chave também. E que tudo o que está dentro do método é o que vai ser executado quando nós pedirmos para Gaia Robô fazer login. E que tudo que está dentro, entre o abre e fecha-chave do lançar nota, é o que vai acontecer quando a gente pedir para Gaia Robô lançar nota. Então esse código aqui agora, se eu for inspecioná-lo, entendê-lo, eu vou entender que que essa classe pertence a um pacote, que essa daqui é a classe Gaia Robô, que ela tem 2 métodos, que o primeiro método é o fazer login e que o segundo método é o lançar nota, e que quando eu pedir para a Gaia fazer login, ela vai falar na tela, vou fazer login. E que quando a gente pedir para a Gaia Robô lançar nota, ela vai escrever na tela, vou lançar nota. E que a gente vai aprender durante aqui o decorrer dessa série como é que eu substituo essa fala dela aqui de vou fazer login por literalmente usar o WebDriver para ir lá e abrir o browser, usar o WebDriver para ir lá e navegar nos campos, usar o WebDriver para ir lá e fazer login e depois usar o WebDriver para ir lá e lançar a nota. É isso que a gente vai aprender através do código que a gente vai criar aqui dentro dessa classe Gaia. Mais uma coisa. A classe é só a definição ainda. Na próxima aula, eu quero mostrar para você como você transforma a definição em um objeto. Que você vai literalmente falar, Gaia Robô, agora faça login. Ela vai falar isso daqui. Vou fazer login. Gaia Robô, lança nota. E ela vai falar, vou lançar uma nota. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no botão curtir e também de deixar o seu comentário com o seu feedback sobre a aula ou com dúvidas que porventura você venha ter. Na próxima aula nós nos encontramos para falar sobre objetos. A gente se vê lá. Tchau, tchau.